Fala aí, turma, tudo bem com vocês? Esse é o vídeo mais esperado do mês. Eu sei que vocês têm acompanhado essa evolução que o meu canal teve, em termos tanto de número de seguidores, mas na quantidade de vídeos. Eu estou publicando praticamente 2 a 3 vídeos por dia. Isso já faz 3 meses já que começou essa maratona de vídeos. Para mim está sendo fantástico, uma baita experiência, estou aprendendo demais. Mas obviamente que eu não posso deixar de passar a atualização da carteira do canal para vocês. Sempre no último dia do mês ou num dos últimos dias do mês eu trago a carteira, o que teve de importante no mês em relação aos investimentos e finalizo com as movimentações que eu fiz na carteira. Então o primeiro ponto é o giro de notícias e vamos a ele. Obviamente a gente não poderia deixar da queda da taxa Selic, que na verdade ela foi no último dia de janeiro. Mas eu publiquei o vídeo de janeiro um pouquinho antes, acho que foi no dia 30. Então acabou que eu deixei para esse mês agora a queda da taxa Selic, que foi, ela caiu de 11,75 para 11,25, que já era amplamente esperada. Vocês que têm acompanhado as análises que eu faço de fundos imobiliários, isso está altamente precificado, já era passivo que isso ia acontecer, então nada de novo. O ponto que eu trago para vocês aqui, que é muito importante, é a questão da tendência da queda de juros e um ponto importante, se a gente for observar, inclusive nos próprios relatórios dos fundos imobiliários, que é a questão da elevação da taxa de juros futuros. Por mais que a taxa de curto prazo, que a taxa Selic esteja caindo, a taxa de juros longo tem subido. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com essa interpretação de que achar que a taxa de juros vai continuar caindo desse jeito, porque a situação fiscal do país ainda é uma incógnita, a gente ainda não sabe para qual é o rumo que a gente vai tomar, ainda precisa esse ano ter a regulamentação sobre a reforma tributária, então tem muita coisa ainda para passar por baixo da ponte, e a taxa de juros futura, ela mostra qual que é o sentimento do mercado sobre a nossa economia. Não é a taxa Selic não, é a taxa futura, e ela aumentou em janeiro, tanto é que a bolsa fechou negativa em janeiro. Ela fechou, acho que menos 4% o Ibovespa, mostrando que, obviamente, o aumento da taxa de juros, na hora que você traz a valor presente, todos os ativos, eles caem. Então, é natural que isso aconteça. Então, é sempre importante a gente ficar atento. Eu não faço aqueles vídeos, se vocês observarem, tem tanto vídeo aí falando, taxa Selic tem aquela cara, taxa Selic caiu, como é que ficam os investimentos agora? Pessoal, é só procurar aí, tá cheio de vídeo, mas eu queria trazer para vocês esse ponto, principalmente voltado para fundos imobiliários, mas mais questão de que a taxa Selic, de fato, ela não importa tanto assim para o nosso investimento aqui, que esse canal faz, que é basicamente fundos imobiliários. O que importa é a taxa de juros longo, e essa taxa de juros está subindo, então é essa que a gente tem que continuar monitorando, tá? Bom, e a próxima notícia que eu trouxe para vocês é esse cara aqui, que é o Bradesco, pessoal. O Bradesco teve uma reviravolta esse mês, eu sou acionista do Bradesco, as ações derreteram, como vocês podem ver aqui, a ação do Bradesco, ela chegou a subir lá no dia 6 de fevereiro, porque era um dia antes do Bradesco, do banco, soltar o relatório, então o mercado subiu com a expectativa de alta, né, do melhor resultado, só que quando veio o resultado, a ação despencou mais de 15% em um dia, pessoal, assim, foi assustador, chegou a cair 18% em questão de 2 dias, mas ela caiu mais de 15% num dia só. A gente não viu isso, a gente, em tese, assim, pelo que eu vi e li no mercado, a gente não viu isso no banco, em banco acontecer na história, muito, muito raros esses movimentos, nem na pandemia isso aconteceu. Mas a pergunta que fica isso eu recebi muito, o porquê que isso aconteceu. Olha só, pessoal, o Bradesco, ele reportou um lucro. Veja só, pessoal, ele reportou lucro, ele não deu prejuízo, ele reportou lucro. Só que o lucro, que foi esse de 16,3 bilhões aqui, ele foi o menor desde 2014. E esse lucro, ele foi menor 21% em relação ao ano anterior. Então por isso que o Bradesco caiu tanto. E ainda mais se a gente for ver aqui, para ajudar, o concorrente maior dele, que é o Itaú, registrou um lucro de 35,6 bi, tendo uma alta de quase 16% de 2003 em relação
a 2022. Isso fez com que o Bradesco derretesse, porque além do maior concorrente dele ter um lucro maior, no caso do Bradesco, o lucro foi menor, inclusive desde 2014. Mas pessoal, lembrem, a gente está falando de uma empresa que está dando lucro, não é nem prejuízo, é lucro. Então, assim, algumas pessoas acreditam que a queda foi extremamente exagerada e eu sou um deles. Bom, eu quero trazer aqui para vocês alguns dos motivos que eu acredito que o porquê que o Bradesco caiu desse jeito. Então, se a gente pegar aqui, pessoal, qual que é a principal maneira de um banco ganhar dinheiro? É a carteira de crédito, é empréstimo. Então eu trouxe aqui para vocês os resultados da carteira de crédito. Se a gente olhar aqui, pessoal, a parte de crédito pessoal e de leasing de veículos teve uma queda de 6,3% e a parte de leasing aqui, como vocês podem ver, de 7,8% na variação de 12 meses, de 2023 para 2024. E isso, pessoal, é difícil de acontecer. Normalmente a parte de crédito nos bancos ou ela fica zerada ou ela aumenta, e no Bradesco diminuiu. Isso tem muito a ver com a postura que o Bradesco vem adotando nos últimos anos, né? Nos últimos 3, 4 anos. Se a gente pegar também para a pessoa jurídica, essa redução ela foi ainda maior, e principalmente nessa ponta de capital de giro. O que é o capital de giro, pessoal? O capital de giro é o dinheiro de curto prazo, é o dinheiro que as empresas usam para financiar coisas dentro do mês. Então, é um dinheiro que a pessoa, a empresa precisa pagar a folha de funcionário, precisa pagar um fornecedor, ela vai lá no banco e pega dinheiro de capital de giro. E olha só a diferença percentual de um ano para o outro, 16% negativo. Aqui, pessoal, só para vocês entenderem, isso é importante quando vocês estiverem analisando resultado, quando aparecer entre parênteses aqui, pessoal, significa que é negativo, tá? Não é um tracinho do lado, é entre parênteses, significa negativo. A parte de financiamento de comércio exterior, olha só, 24% negativo. Então, se a gente somar, então, a parte de pessoa jurídica e a pessoa física que eu mostrei no anterior, a gente teve uma redução de 1,6% na carteira de crédito do banco. E isso, se a gente falar, 1,6 é pouco, mas é muito difícil um banco ter isso em queda, e o Bradesco teve. Então, o que isso significa? Que o banco, pessoal, ele deu uma reduzida na concessão de empréstimo. Isso estava muito previsto que ia acontecer, principalmente depois dos tombos que o banco teve com Americanas, e a parte de empréstimo para pessoa física, que sempre foi o grande forte do Bradesco. Acabou que eles deram uma freada, e freando você tem menos crédito saindo. E falando nessa questão de menor concessão de crédito, isso está muito relacionado com inadimplência. E a inadimplência tem a ver com esse cara aqui, com o PDD, que é a provisão para devedores duvidosos. E o PDD, ele entra como uma despesa, como vocês podem ver aqui. Então, quando a gente compara o 2022 com 2023, as despesas com PDD aumentaram em 12%. Então, um aumento considerável. Se a gente for pegar em valores, né, ele saiu de 34 milhões e 348 mil em 22 para 38 em 2023, um aumento considerável, pessoal. Assim, desculpa, pessoal, aqui é bi, não é mi, não, tá? É bi. Bom, e a parte de receita de recuperação de crédito, também, o que é receita de recuperação de crédito, pessoal? É aquele dinheiro que o banco ele achava que ele não teria mais, que é daquele inadimplente que deixou de pagar. Então, e se ele resolve pagar, é como se fosse recuperou o dinheiro que ele achava que não iria recuperar. E essa recuperação, pelo contrário da despesa de PDD, ela foi menor em 20%. Então diminuiu em 20% a recuperação, para vocês verem como essa questão ela é complexa. E quando a gente fala em inadimplência, a gente tem dois tipos de inadimplência. A inadimplência que ela é aquela de 2 semanas a 90 dias, de 15 dias a 90 dias, e aquela de
acima de 90 dias. Aquela de 15 a 3 meses é aquela inadimplência que é mais gerenciável, que é mais fácil do banco receber. Acima de 90 dias é aquela que o banco começa a perder as esperanças, né? Então, quando a gente fala do primeiro grupo, que é essa de 15 a 90 dias, a gente consegue ver aqui, a gente tem a inadimplência de pessoa física, a de micro e pequenas empresas e a de grandes empresas, e o total, que é essa em vermelho aqui. A gente consegue ver que de março de 22 até agora 24, teve um aumento, saiu de 3,6 para 4,1. Mas o que me chamou mais atenção é para 90 dias. Olha o aumento entre 2022 para 2023. Ou seja, essa aqui que eu falei para vocês é aquela que é a mais, na minha visão, a mais perigosa, porque é aquela que as chances para o pagamento são as menores, porque passou de 3 meses para o pagamento. Então agora a gente se encerrou aquela questão da parte de crédito, vamos falar um pouco sobre a parte de prestação de serviços. Olha só, pessoal, quando a gente fala prestação de serviço, a gente tem aqueles gastos com conta corrente, com cobranças, e olha só, se a gente pegar em conta corrente, uma redução de 8,8% de 2022 para 2023. A parte de cobranças e arrecadações, menos 6,3%, operações de crédito, 17,6%, serviços de custódia, 4,6%. Obviamente, se a gente pegar no resultado acumulado, deu menos 0,1% em termos de queda na receita de prestação. E aqui é um ponto muito importante, porque dificilmente isso também acontece num banco, ele sempre aumenta, então ficou no 0 a 0. Só que além das receitas terem ficado no 0 a 0, as despesas aumentaram, como a gente pode ver aqui. Despesa com pessoal aumentou em 6,4% de um ano de 2022 para 2023, administrativa 2,8%, despesa de operação, outras despesas 82%. Olha só que absurdo, pessoal. E a gente pegar no total 10,4%. E aqui um ponto que eu queria chamar a atenção para vocês, que é a questão de parte de pessoal, que é custos com rescisões. Olha só, 44%. E isso já era meio previsto que fosse acontecer, porque o banco está reduzindo a agência, está reduzindo pessoal, e quando se reduz o pessoal, acaba que tem os gastos com despesas trabalhistas. Então isso aqui já era esperado que ia aumentar, mas não tanto, né, pessoal? Não tanto quanto foi. Mas aqui, pessoal, será que só tem notícia ruim? Será que o banco só teve notícia ruim? Pelo contrário, ele teve uma parte muito positiva. Aliás, é o que vem segurando, que segurou o resultado dele para não ser tão ruim, que é a parte de seguros, como eu vou mostrar aqui para vocês. Olhando aqui a parte de seguros no caso aqui, pessoal, eles consideram como parte de seguro, previdência e título de capitalização, que é aquele título que é vendido para aquela pessoa que não entende muito de investimento, né? Então aqui a gente pode ver que o resultado foi excepcional, 32% de variação, é o que segurou. Então, como eu sei que muitos seguidores aqui, né? Então, primeiro, só para a gente fechar aqui, basicamente o que tem mantido, o que manteve o resultado para ele não ser tão ruim, foi a questão da parte de seguros. E aí, como eu sei que muitos dos meus seguidores, alunos também, me questionam sobre o Bradesco, se é oportunidade ou não, pessoal, eu vejo o seguinte, é aquele ditado bundinha na parede. Temos que ficar atentos. Pode cair mais, mas não cair tanto mais a ponto de o que o banco paga de rendimento, se ele cair tanto de preço, o mercado não deixa, porque vai ficar muito, o dividend yield vai ficar muito alto, porque ele já estabeleceu o quanto que ele vai pagar durante o ano. Se a cotação cair muito, esse dividend yield vai subir muito, então as pessoas vão comprar e vai voltar a subir. Então, eu acredito que ele chegou no patamar que ele tinha que chegar de queda. Agora, ele vai voltar a subir? Eu acredito que não tão cedo. Não tão cedo. Porque, pessoal, se a gente for pensar, ele teve um lucro de 16 bi no ano. Para ele voltar a chegar a negociar numa casa, por exemplo, BBDC4, chegar a negociar na casa de 19 a 20 reais, ele tem que ir para uns 25 a 26 bi. E isso não vai acontecer o ano que vem. Então, Bradesco é para muito longo prazo. Então, se você está esperando
ganho de curto prazo, Bradesco não é uma opção. Agora, se você está pensando para o longo prazo, talvez, que é o meu caso, talvez seja interessante. E um ponto, pessoal, que eu quero alertar vocês olhem no YouTube a quantidade de casas de análise, de analistas que fazem podcast descendo o cacete no Bradesco. Descendo o cacete e só falando bem de Itaú. Pessoal, tem aquela frase que é do Warren Buffett: comprem ao som dos canhões e vendam ao som dos violinos. Ou seja, invistam nos ativos que ninguém está falando e tomem cuidado com os que eles estão falando muito. Por quê? Onde que está a crista da onda? Itaú e Banco do Brasil. E o que está ruim? Bradesco e Santander. Então tomem muito cuidado com isso, pessoal. Aí até eu estava vendo esses dias aí um podcast de uma pessoa falando do Bradesco, da questão do custo de capital. Pessoal, obviamente que ele está nesse preço por causa da entrega. Se ele estivesse entregando um custo de capital de 15% a 16%, ele não estaria custando o que ele custa hoje. É tão lógico isso que às vezes eu até assusto com os analistas que parece que não fizeram o CNPI. São analistas de CPA 10, só pode ser não recriminando o CPA 10, mas eu estou pensando na questão de nível de dificuldade das provas, né? Então tome muito cuidado, não estou recomendando compra, tanto é que eu não investi para a carteira do canal Bradesco, eu tenho Bradesco na minha pessoal já há um bom tempo. Aumentei um pouco de posição, mas agora eu tenho, porque eu tenho uma meta, na parte do Bradesco eu sigo muito que a Luiz Barsi, eu tenho uma meta do número de ações, é o número de ações que eu quero chegar. Então é essa o que eu tô falando, que eu tô querendo chegar. Então, pessoal, só tomem cuidado com o que vocês veem na internet, porque tem sempre algum interesse por trás dessas recomendações, tá bom? Bom, então, vamos para a carteira do canal, a carteira do canal aqui, Liberdade é logo ali. E eu vou mostrar para vocês o que eu fiz de operação esse mês. Bom, comprei apenas IRDM HGRU, não tive nenhuma outra compra, porque vocês vão ver lá na carteira, e quem lembra das premissas, que nenhum dos ativos pode passar de mais de 10%. Então eu fui nos ativos que eu acreditava que estavam com preço adequado e estavam com baixo porcentagem na carteira. Então eu comprei HGRU e IRDM, e ação eu aumentei a SLC, a agrícola, a parte de agro, que também como eu investi ela no mês passado, se vocês lembram que eu entrei ela no mês passado, ela ainda ficou com um peso pequeno na carteira, então eu decidi aumentar. Então, sem mais delongas, vamos para a carteira no Domo. Então, pessoal, olha só, a carteira hoje, eu tô até com o site da Uninvest aqui para mostrar para vocês, porque é para mostrar que a carteira é dinheiro real, tá? Não é brincadeira. Então, eu tenho aplicado 23.318, lembra, eu comecei essa carteira em abril do ano passado, com aplicações de 1.500 todos os meses. Obviamente que no começo eu apliquei no começo e no fim, mas a meta é sempre fazer aplicações de 1.500 mais o que ela render de dividendos. De dinheiro novo vai ser 1.500, porque com a ideia é chegar a R$1 milhão daqui a 15, 18 anos, tá? Que é a carteira que eu vou passar para minha filha. Então, ela já está com um patrimônio de 21.615. Se a gente for pegar aqui em termos de retorno, ela está rendendo um pouco abaixo do Ibovespa, embora o Ibovespa tenha caído agora em janeiro, mas ela está com um retorno bem considerável, acima do CDI, acima do IFIX, que é até para ela ter muito fundo imobiliário, é importante ela trazer esse retorno acima da renda fixa e do IFIX. Aqui a evolução do patrimônio, como vocês podem ver. A composição, lembrando das premissas, 60% em fundo imobiliário, 30% em ações pagadoras de dividendos, 10% em caixa, né? Ou Tesouro Selic ou Tesouro IPCA+. Então, como vocês podem ver, a ação está um pouquinho mais por causa de valorização. Renda fixa 9,15 e fundo imobiliário 57, está muito próximo, mas provavelmente o mês que vem eu vou precisar colocar um pouquinho mais em fundo imobiliário para poder voltar às porcentagens de 60%. Aqui as posições das ações: Banco do Brasil, Transmissão Paulista, Itaúsa, SLC Agrícola, Taesa e Caixa Seguridade. Veja que estão muito parecidos as porcentagens, né? E se vocês forem ver, eu tive bastante retorno aqui na Banco do Brasil, principalmente, porque eu comprei a R$45. Caixa Seguridade é uma das que eu mais tive retorno, porque eu paguei R$ 9,62, ela está R$ 14,77. Até por isso o aumento na questão da porcentagem de ações, né?
E essa daqui foi, eu já vou mostrar umas movimentações aqui. Fundos imobiliários, o que eu tenho? LZR, BTLG, HGLG, HGRU, IRDM, KNCR e KNSC. Veja, as porcentagens estão muito parecidas. Praticamente todos com lucro, menos o Iridium, né? Principalmente por causa do que aconteceu nos últimos meses, mas eu acredito ainda no fundo, inclusive eu aumentei a porcentagem dele esse mês, então tá bem distribuidinho aqui em termos de ativos. Parte de renda fixa é basicamente Tesouro IPCA e Tesouro Selic, os dois com a mesma porcentagem praticamente, e a parte de caixa que eu uso se eu precisar de oportunidades, mas é sempre para dar uma balizada na carteira, dar aquela sensação de que não é tudo que oscila, né? É importante. Então vamos aos proventos. Já recebi desde o início R$ 683, uma média mensal de R$ 78 já, começou com 30, já está com quase R$ 80. Total previsto para esse mês 117, o que vai aumentar a média mensal. Já recebi, na verdade aqui é nos últimos 12 meses, né? E aqui 780 desde o início. Aqui, como vocês podem ver, novembro 133, dezembro 97, janeiro 124, agora fevereiro 97 já recebido, mas ainda tem um pouquinho de Banco do Brasil para receber, porque embora esse vídeo esteja saindo no dia 31, eu estou gravando ele acho que dia 27, então ainda não recebi Banco do Brasil. Então veja, pessoal, tá uma carteira bem sólida, né? Se a gente for ver, estou muito feliz com essa carteira, tá trazendo um baita de um retorno para tão pouco tempo, né? Tão pouco tempo, já estão quase R$ 100 por mês de dividendos, então é bem legal, né? E obviamente o que me paga mais rendimento são os fundos imobiliários, e tem algumas ações de vez em quando que pagam aqui, como Taesa pagou, Banco do Brasil vai pagar agora, Caixa Seguridade também. E aqui só para vocês verem no Domo, que eu tenho 332 na conta, que são os rendimentos que eu recebi para poder pagar. Então vai ser 1.500, então esse mês agora de março eu vou investir R$ 1.800, só para vocês verem, né? Então só para, como é muito parecido, né? Ó, 21.689 com 21.645, muito parecido, né? É uma questão de atualização dos valores, somente a questão do tamanho do patrimônio, porque lá no Domo eu não considero que eu tenho no caixa para investir, tá? Então aqui as mesmas posições, como vocês podem ver, nada de diferente do que tem lá, é tudo a mesma coisa. Então, pessoal, olha só, essa daqui é a carteira, um ponto importante que eu gosto de falar em todos os vídeos para vocês. Não copiem essa carteira. Essa carteira é feita como uma inspiração. Se você quer saber, porque lembrando, só para mostrar para vocês aqui as movimentações, né, que eu incluí, acabei esquecendo de mostrar, deixa eu voltar aqui pro Domo, acabei esquecendo de mostrar as compras, né, eu comprei lá no dia 8 de fevereiro, SLC Agrícola e RDM. Faltou eu incluir a compra do Tesouro, que eu não incluí. Eu preciso incluir, que eu fiz a compra do Tesouro, acabei esquecendo de incluir. Na verdade, agora eu tô lembrando. Esse valor de 322 aqui, faltou eu comprar Tesouro nesse mês, porque eu ia comprar, deu algum problema na plataforma, agora que eu tô lembrando, e eu não comprei, então eu vou ter que fazer um aporte maior no Tesouro no mês que vem. Até por isso também deu um pouco essa diferença nas porcentagens. Aqui eu tô vendo que eu esqueci de fazer o aporte no Tesouro. Mais um motivo para vocês não copiarem, estão vendo? Porque eu acabei esquecendo de fazer o aporte no Tesouro. Mas o que é mais importante, veja só que é muito... Todos os meses eu faço o aporte muito próximo entre dia 6 e dia 8, e o vídeo sempre sai no final do mês. Então é para vocês entenderem que os preços mudam muito em um mês. Então por isso que eu falo para não copiar. Mas se você quer saber a operação que eu fiz e no dia que eu fiz, seja meu aluno. Porque meus alunos sabem no dia que eu compro, tanto da carteira do canal quanto da minha carteira privada, todas as compras que eu faço. As inscrições estão abertas, o link está aqui na descrição, tem um cupom de desconto aqui para você que é meu seguidor do YouTube. Vai ser uma honra ter você como meu aluno, e assim, vocês vão ver que a mentoria é fantástica. Entrem no site para vocês verem os depoimentos. As inscrições ficam abertas até o dia 10 na semana que vem, porque as aulas começam no dia 11. Então
Se você, na terça-feira, eu fiz um vídeo que no final dele, que eu fiz um curso sobre investimento imobiliário, em fundos imobiliários. No final da live, eu falei sobre a mentoria. Então, se você quiser aprender e ver o que vai ser dado na mentoria, assista esse vídeo, essa live que eu fiz, é a live de terça-feira, que é sobre a segurança sobre fundos imobiliários, tá bom? Então, se você não vai ser meu aluno agora, eu ainda vou abrir mais turmas, não é o momento para você. Seja membro aqui do canal, porque os membros aqui do canal, o Membro Plus, eles recebem o relatório de recomendação também, que é o mesmo que os alunos recebem eles por 3 meses, aí depois, se o aluno quiser continuar recebendo, ele se torna membro aqui do canal, só que o aluno paga mais barato, que é o membro comum, mas ele tem os mesmos benefícios do Membro Plus. Mas se você tiver interesse em receber esses relatórios, saber a oportunidade de compra, seja membro, você vai também ter acesso a todos os vídeos que eu publico de maneira antecipada, pode pedir vídeo extraordinário também, vídeo exclusivo. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.